vamos lá, né? Primeiro, o que são as clifotes? São os clifotes. A palavra clifot já é plural, quer dizer, inclusive, né? Clifa é o singular. Clifote, as clifotes. Que nem a Sefirá. A Sefirá, Sefirote. Então, a clifot quer dizer casca. Então, ele seria o que sobra da árvore da vida depois que a luz brilha. Então, seria o refúgio, a escória, o que sobra, né? Aquela casca vazia e sem churume, sem energia nenhuma, né? Então, a ideia da casca da árvore da morte, ela seria a sombra da árvore da vida. Seria o efeito negativo da árvore da vida. Eu acho que o Rael já fez uma pergunta que cabe na introdução. Ele está perguntando se as clifot é a raiz ou é a sombra? Não, ela é a sombra da árvore da vida. Então existem alguns autores que desenham ali a árvore como uma árvore grandona e aí para baixo uma raiz. Mas quando você vai estudar a fundo mesmo as clifot, você vai ver que ela é para cima também. Ela é um reflexo da árvore. Então se você pensar em termos de matemática, seria um positivo e um negativo. Então, para entender uma clifa, é só você estudar o caminho ou a esfera e multiplicar por -1. E você vai ver o reverso. Então, antes de começar, eu vou dar um exemplo fácil. Tipo, vamos pensar em ROD, então a qualidade tipo conhecimento, né? Então, a forma, a inteligência, os códigos, os símbolos, a linguagem, etc. Qual é a clifa de ROD? A clifa de ROD é Samael. A palavra-chave de Samael é mentira. Então, o que é uma mentira? É uma informação que você pega e fala o oposto para manipular, para enganar, para trapacear. Então, ele é toda essa história do Rod, por isso que Hermes também era o deus das mentiras. Uhum. Então, é toda a história, porque uma informação, ela não tem número, né? Ela é uma informação. A maneira como você vai usar essa informação, ela pode estar trafegando para a árvore da vida ou ela está trafegando para a árvore da morte. Você pode pegar uma notícia e escrever o que você quiser, né? Hoje em dia a gente está muito naquela de fake news, porque depois a gente vai dar uma explicada nisso, né? Todo mundo já aprendeu a usar fake news, né? Antigamente era só a igreja, os partidos políticos aprenderam e agora a internet já era, né? Então, você vai estar trabalhando nesse aspecto negativo da árvore da vida. Então, isso é muito interessante. Fizeram uma pergunta ali, que foi aquela que eu fiz agora há pouco para você, que é, qual que é a diferença então entre as clifot e falar que é a oitava baixa? A clifot é um nome, ela é uma definição, ela vai se manifestar. Do mesmo jeito que na árvore da vida você vai ter lá Hermes, que é tipo um deus, que é uma personificação, um grande arquétipo da árvore da vida. Na árvore da morte você vai ter Samael, que é o mentiroso, o veneno de Deus, o mortal, que são os demônios, que seriam uma personificação dessa maldade. Então, se você pensar num aspecto mais abstrato, seriam os adjetivos, a mentira. Mas quem é a mentira? Então, você vai ter um Deus personificação dessa qualidade. Uhum. E aí você vai ter os arquétipos da árvore da morte. Uma coisa interessante que você me falou, e de repente você pode falar que se é ou não, agora há pouco, é que até pode ser uma oitava, mas talvez não uma oitava, várias oitavas baixas, né? Porque é muito extremo, assim. Várias, ela ramifica em diversas, né? Então, para entender a árvore da vida, às vezes a gente vê uns exemplos... Quando a gente fala de um defeito de uma esfera, por exemplo, pegar a Recede, que o defeito é a gula. Isso. A gula não é a clifa. A gula não é a clifa, a gula é o defeito capital. Isso. A clifa de Recede, ela está representada, por exemplo, com as empreiteiras, os bancos, as indústrias químicas, petrolíferas que destroem o planeta. Uhum. Então é gula no sentido muito mais amplo. Entendeu? O cara tipo, quer explorar e vai desmatar a Amazônia. Então essa é uma gula num outro nível. Entendi. Então, por exemplo, em vez de ele ser Recede ao rei misericordioso, né? Aquele que olha e vê a verdadeira vontade de cada um e toma uma decisão levando todas elas em conta. Isso. A clifa seria o oposto. O oposto. Fala, eu vou fazer o que eu quero que fala, e foda-se todo mundo. E foda-se todo mundo. E se eu vou foder todo mundo, eu vou foder todo mundo. Todo mundo mesmo.